Entrevista. Olha, gente, algumas pessoas têm o hábito de pular refeições. Uma delas é o café da manhã. De acordo com estudos, tomar café da manhã depois das 9 horas pode afetar o equilíbrio hormonal e aumentar o risco de doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2. Para a gente entender melhor aqui as implicações deste assunto, nós vamos conversar agora com a nutricionista Nayara Floreste, que está conosco aqui no estúdio da Cidade FM. Nayara, muito obrigado pela presença aqui neste sábado. Vamos entender qual é a importância, para começar, de fazer as 3 refeições e os lanches, né? Acho que essa é uma discussão que já há muito tempo que está aí para as pessoas, né? De quanto em quanto tempo eu preciso me alimentar? Bom dia, Nayara. Bom dia, tudo bem a todos? Iniciando, né, pelo café da manhã, como você mesmo falou, é super importante essa refeição do café da manhã. Por quê? Porque é pelo café da manhã que vai ser ativado, né, alguns níveis de, um exemplo, o nível de cortisol, né, através do café da manhã. O nível de cortisol é um hormônio ligado ao hormônio do estresse, como muita gente conhece, né, pelo hormônio do estresse. Só que ele tem sua funcionalidade de quê? De fornecer energia, de aumentar o pico da glicose. Por isso que é tão importante o café da manhã, por volta ali de 7, 8 horas da manhã. Se faz muito importante. Porque quando a gente acorda, a gente tem um pico, né, do cortisol, que aí é cerca de 30, 45 minutos após a gente acordar. E esse pico ele contribui para poder favorecer e dar mais energia para a gente ali ao longo do dia, porque ele dá aquele pico e depois ele vai decaindo ao longo do dia. Então, o café da manhã ele vai ajudar também na questão contra algumas doenças metabólicas, tá? Mas vale salientar que também tem que ser opções de café da manhã saudável, né? É muito importante esse processo. Bom, aí eu tomo o café da manhã, quanto tempo eu devo fazer o lanche? Esse intervalo entre as refeições é de quanto em quanto tempo? Veja, o indicado é que seja não necessariamente de 3 em 3 horas, mas é importante, né? Porque vai depender de como é que você faz a distribuição também desses lanches, né? Dos horários das suas refeições. Porque a gente precisa também ter uma composição nutricional, tanto no café da manhã, nas refeições, como também nos lanches. Então, as opções também, a gente tem que se atentar à questão de ser opções saudáveis, para poder fazer cerca de a cada 3 horas é importante, tá? Para poder realmente ter um aporte nutricional. Além do aporte nutricional, a gente também favorecer, né, com que contra algumas doenças também, principalmente doenças metabólicas, que aí vem a questão da obesidade, né, o aumento de peso, gerando algumas complicações como diabetes. Então, se a gente tem aí um intervalo de 3 horas entre as refeições, a gente vai ter café, almoço, janta, são 3 refeições, vamos ter mais o quê? Mais 5 outras refeições, né? Que se a gente dividir as 24 horas, bom, tem um tempo de sono também. Isso. Então, vamos lá, vamos colocar que são o quê? 6 refeições entre café, almoço, janta e alguns lanches, é isso? Isso, que aí seriam as refeições principais, né? Café, almoço, janta, e os lanches entre os intervalos, que aí seria o lanche da manhã, o lanche da tarde e, se necessário, um lanche da noite. Se necessário, porque a questão da noite, você vai depender do horário que você vai dormir, né? Porque também a questão do sono, ele influencia também nesse processo metabólico, tá? Então, também evitando algumas doenças e até mesmo perder uma noite de sono. Então, se você coloca uma ceia ali muito pesada, digamos assim, então vai atrapalhar na questão do sono, que também não é tão indicado. Então, eu diria que até a janta dá para ser 5 refeições ao longo do dia. Bom, então, pelo que a gente está conversando aqui, as pessoas que gostam de dormir até mais tarde, acordam às 9, às 10 da manhã, às vezes pessoas que trabalham até mais tarde também. O indicado para elas seria acordar, se alimentar e voltar a dormir ou não? O indicado seria, né, se alimentar ali por volta das 7, 8 horas e já se ativar para as atividades, tá? Por quê? Porque se você faz
um café da manhã mais tardio, não é que seja prejudicial, tá? Alguns estudos mostram que não é a questão de ser prejudicial, mas se você já tiver uma propensão genética a desencadear, por exemplo, uma diabetes ou uma obesidade, isso vai facilitar o processo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Nessa questão do café da manhã é super importante. Mas, se você fizer também a refeição mais tardia, sendo um café da manhã completo, não é que seria a melhor opção, mas pode ser também, pode encaixar, entendeu? Mas eu digo que a melhor opção para a gente evitar realmente alguns processos metabólicos, processo inflamatório, evitar algumas doenças, seria realmente o café da manhã. Nayara, tem muita gente que, ao acordar, não sente fome. Diz, olha, eu preciso passar algum tempo até sentir fome. Para essas pessoas, o que a gente recomenda? É possível esperar o tempo do organismo da pessoa até que ela sinta fome e então se alimente? Ou ela deveria comer, ainda que numa quantidade menor? Seria uma opção, tá? Colocar uma refeição mais leve, né? No café da manhã poderia ser um shake, algo mais leve, que realmente ela não está com tanta fome naquele momento. Mas, a depender, a gente pode também colocar um pouco mais tarde, tá? Essa refeição de forma equilibrada, que aí não vai atrapalhar tanto no processo. Porém, tem algumas pessoas também, um exemplo, que faz o jejum intermitente, né? É bom a gente frisar essa questão. Só que existe uma diferença, porque pessoas que fazem jejum intermitente é uma estratégia nutricional, que essa estratégia nutricional é voltada ao processo de emagrecimento. O que acontece? Os níveis de cortisol, de glicemia, né, vai diminuir, a questão da insulina, o que o teu corpo ele vai fazer com que o teu estoque de gordura gere fonte de energia. Então, para essas pessoas que fazem o jejum intermitente ali por um curto período, seria benéfico. Por quê? Porque aí vai haver uma metabolização mais rápida da queima de gordura, havendo o processo de emagrecimento. Porém, isso não acontece para todo mundo, né? Por isso que é tão importante a questão do individualismo na dieta, né, do processo mesmo, tanto de emagrecimento, hipertrofia, ou até mesmo pessoas que têm alguma patologia, algum problema de saúde. Um ponto importante dessa tua fala, Nayara, é que o jejum intermitente não pode ser confundido, então, com aquela pessoa que pula as refeições, passa muito tempo em jejum e depois vai para uma outra refeição e acaba gerando um desequilíbrio. Eu queria que você falasse sobre dois aspectos. O primeiro é que quando você faz isso, você acaba comendo demais na outra refeição. E aí, qual é o impacto disso para o organismo? O que o corpo entende? Você passa muito tempo sem comer e de repente você vai comer. Ele estoca mais gordura por entender que você vai passar por um período muito grande aí sem comer? Qual é a reação do corpo a esses intervalos muito longos sem alimentação? Isso, justamente, porque se você passa muito tempo sem se alimentar, o que acontece é que na próxima refeição você vai acabar comendo um pouco mais. Então, vai dificultar o processo do teu metabolismo, dificultando o processo de emagrecimento. Então, gera menos saciedade do que a gente fracionar as refeições ao longo do dia. Porque quando a gente fraciona ali proteína, carboidrato, lipídios, a gente vai trazer uma saciedade maior. O que é importante também é a questão da mastigação, né? Desde o início do processo, porque traz um pouco vai trazer saciedade, né? Através dessas refeições ali ao longo do dia. Então, você vai acabar metabolizando bem mais rápido a questão dos alimentos, dos nutrientes. E quando você pula essas refeições, aí você já acaba ingerindo uma quantidade calórica muito maior na próxima refeição. Então, acaba tendo a dificuldade, gerando aí o excesso de peso, principalmente. Olha, estamos conversando com a nutricionista Nayara Florencio. Se você tem alguma dúvida a respeito de nutrição, pode nos enviar aqui para o nosso WhatsApp. Quero abraçar aqui a Emanuela Silva, que mandou mensagem para a gente, também o Sandro Rogério, lá do Maria Auxiliadora. Muito obrigado pela participação. E eu acredito agora, Nayara, nós estamos às 8h43 da manhã, deve ter muita gente que está acordando agora, está com a gente ali na companhia, né? Preparando o café da manhã. O que seria um café da manhã ideal do ponto de vista nutricional? O que deve compor o café da manhã?
Isso é muito importante, porque muita gente tem dúvidas a respeito do que compor no café da manhã. Mas é muito importante a gente colocar proteínas magras. O que seriam essas proteínas magras? Ovos, queijos magros, iogurte integral. A gente pode compor também com o lipídio, que aí seria uma gordura boa, que aí essa gordura boa vem através de quê? Do abacate, do azeite, de sementes, de castanhas, como também fonte de carboidrato. É importante também os carboidratos complexos, que aí vem através de quê? Dos tubérculos, que aí são as raízes, como batata doce, mandioca. E aí você pode fazer essa distribuição no café da manhã. Porém, tem pessoas que, não é necessário comer um carboidrato pela manhã. Mas eu diria que o principal mesmo é a gente colocar a proteína, a gordura boa e fonte de fibras. Que aí as fibras vêm de quê? Da aveia, das sementes, do psyllium, da chia. É muito importante essas composições no café da manhã. Bom, para quem está nos ouvindo agora e está com seu pãozinho na mão e o seu cafezinho. O pão é um vilão? Deve ser evitado? Tem gente que come pão todo dia. Isso. O pão, a questão do pão, não é que ele seja um vilão. Ele é uma fonte de carboidrato. Se você associa o pão com uma proteína, um exemplo, com ovos, é uma ótima qualidade de café da manhã. Agora, se você come aquele pãozinho sozinho com um cafezinho, aí realmente não vai ser tão benéfico. Por quê? Porque a questão da proteína, ela vai te trazer um pouco mais de saciedade e também vai trazer um aporte nutricional maior. Então, o pão combinado com uma fonte proteica, que aí pode ser um queijo, pode ser um ovo, sim, pode ser composto no café da manhã. E esse cafezinho? Tem gente que primeiro prepara o café, já começa a tomar o café durante a preparação do café da manhã. Tomar café em jejum faz mal? Veja, tomar café em jejum não faz mal. A questão do café é que as pessoas adicionam muito açúcar no café, tá? Então, o que acaba complicando ali, um exemplo, vários cafezinhos ao longo do dia, né? Na ingestão calórica, na questão da glicose. Mas se você toma o café sem açúcar, é uma ótima opção, tá? É porque o café, ele tem a fonte de cafeína, o que vai ajudar também na questão do metabolismo. Olha aí. Bom, o copo d'água, né, tem aqui uma outra questão que alguns, né, especialistas recomendam. Olha, acordou, toma um copo d'água. De fato tem ali alguma ação específica ou é um hábito que uns têm, outros não faz diferença? É super importante. Eu sempre indico para os meus pacientes essa questão. Antes do cafezinho, tomar copo com água. Ali, cerca de 200, 300 ml, já é bem-vindo ali um copo com água em jejum, tá? Porque vai fazer com que o nosso corpo, ele já inicie com a questão do metabolismo ali se ativando. Então, quando a gente toma água, a gente está se hidratando. Muitas pessoas têm o hábito de tomar água com limão, tá? A água com limão só que as pessoas não sabem diferenciar, achando que é para o processo de emagrecimento. Eu vou emagrecer, tomar água com limão. Não é bem assim, mas ele é benéfico à saúde. Por quê? Porque tem a questão da hidratação, tá? Que a água ela vai trazer já ali no início do nosso dia. Como também o limão, ele ajuda na questão da imunidade e ajuda também na questão do metabolismo. Nayara, tem muita gente que, quando pensa em nutrição, pensa nas balanças, né? Tá lá colocado que eu tenho que comer X gramas disso, X daquilo. Às vezes vem na dieta também fatias, outras unidades, né, de medida. Mas as pessoas ficam pensando, bom, eu não tenho uma balança em casa. Como que eu posso mensurar no olhômetro a quantidade que eu posso comer ou não? É possível fazer isso para facilitar o processo? É possível. Tem muitos pacientes que não aderem à questão da balança, né? Porque realmente diz que sentem uma dificuldade ao pesar os alimentos, né? Que a depender da situação é um ponto estratégico, tá? Mas dá sim para a gente poder fazer uma dieta bem equilibrada através de medidas caseiras. Então, sempre na consulta com o paciente, a gente tem a necessidade de ensinar como seriam essas porções de medida caseira. Um exemplo, uma colher de sopa, uma colher de chá, entendeu? É sempre essa questão.
Bom, quando você fala também sobre alimentação saudável, as pessoas pensam muito no consumo de frutas a fruta in natura, ela é melhor para o consumo do que o suco. Né? Por quê? Qual é a diferença? Por que é melhor eu consumir uma maçã do que tomar um suco de maçã, por exemplo? Ótima pergunta. A questão das frutas é melhor realmente o consumo das frutas, porque na fruta ela tem propriedades nutricionais, assim como também as fibras. E o que acontece? Quando a gente faz o suco, acaba perdendo realmente algumas propriedades nutricionais. E o suco, geralmente, ninguém toma suco sem açúcar. Aí é onde está o problema. Você vai adicionar ali uma quantidade significativa de açúcar, né? Porque a maioria das pessoas só gosta de tomar aquele suco bem docinho, o que acaba realmente não trazendo tanto benefício para a saúde. Então, sempre é indicado a fruta no lugar do suco, pelas propriedades nutricionais. Uma outra coisa que eu estava lembrando aqui, algumas pessoas tomam refrigerante no café da manhã. É muito prejudicial ou é o mesmo prejuízo de tomar o refrigerante no almoço e no jantar? É muito prejudicial. É pior no café da manhã do que nesses outros momentos? Sim, porque você já está iniciando o dia ali com realmente um produto industrializado, né, que contém adicionantes químicos, tá? O que não vai favorecer realmente para o funcionamento do teu organismo. Então, acaba sendo realmente mais prejudicial ali no café da manhã. Mas eu diria que até ao longo do dia, né? Realmente tem pessoas que tomam muito refrigerante ao longo do dia. Então, de certa forma, é prejudicial também, até ocasionando também algum tipo de comorbidades, obesidades, porque começa a partir daí, né? Os produtos industrializados, por ser produtos de mais acessibilidade, mais fácil, digamos assim. Sobre o consumo de frutas, tem pessoas que gostam daquela fruta especificamente e consomem muito. É preciso ter aí uma diversificação ou você pode consumir uma única fruta, pelo menos essa você está sempre consumindo? É importante ter a diversificação, porque cada fruta tem seus nutrientes, tem seu aporte nutricional. Então, é mais indicado realmente você, um exemplo, você pode pegar ali 2 opções, 3 opções ali ao longo da semana para poder fazer a distribuição do teu cardápio, tá? Ao longo da semana você já vai ter um aporte nutricional ali vindo das frutas. Então é importante ter essa diversificação realmente para a questão nutricional, porque se você acaba comendo apenas uma fruta, um exemplo, a banana tem diversos benefícios, mas se você acaba comendo só a banana, cadê os outros nutrientes que vai estar faltando ali? Para poder realmente você ter um aporte nutricional melhor. Então... Tá, mas vamos lá. A gente, grosso modo, não sabe exatamente quais são os nutrientes que compõem cada uma das frutas. A gente pode elencar aqui algumas frutas, digamos, essenciais para o consumo? Olha, essas aqui são as básicas. Se você conseguir fazer uma diversificação em cima dessas aqui, você vai estar bem alimentado. Sim. Um exemplo... A banana, né, como eu citei ela, a banana ela é fonte de energia, fonte de potássio. Então, a gente colocando ali uma banana com frutas vermelhas também que ajudam no processo inflamatório, como A banana, então, é essencial e acessível? E acessível, justamente. E muitas pessoas aderem à banana. Quais outras seriam? O morango, Esse está um pouquinho mais caro agora, com o morango do amor, né? O morango do amor está um pouquinho mais caro, mas ele também traz muitos benefícios para o processo, principalmente inflamatório. As frutas vermelhas são muito boas nessa questão, assim como também o kiwi, que aí ajuda também na regularização do sono. Então, pessoas que têm insônia, colocar um kiwizinho ali no final da noite ajuda também. Então, tem diversas frutas que você pode aderir, mas as mais básicas eu diria que são banana, o mamão, laranja, que é acessível também, laranja, fonte de vitamina C, o melão, também é muito bom. Para quem está no processo de emagrecimento, melão, mamão, é excelente. Boa. Melancia, sim, pela questão da... Melancia também? Baratinho e também pela questão da hidratação, é excelente. Uhum. Bom, olha só, a gente está agora num período em que as crianças estão voltando para as aulas, né? E essa é uma dor de cabeça dos pais, né? E também responsáveis. Qual deve ser aí o lanche ideal e atrativo? Porque também muitos pais dizem, olha, eu quero colocar aqui uma coisa saudável, mas meu filho não gosta, diz que não quer, o lanche volta. Como é que faz para resolver isso? É uma questão bem complicada, né, essa volta às aulas, pela questão realmente, por quê? Porque
os pais acabam realmente que adquirindo esses produtos industrializados, né? O que pode trazer uma série de riscos para as crianças. Biscoito, salgadinho. Biscoito, salgadinho, refrigerante. Tem muitas mãezinhas que acabam aderindo pela facilidade mesmo. Mas tem outros tipos de lanches, sim, que dá para você fazer ali para o seu filho ter uma refeiçãozinha mais saudável. Poderia ser um pão de queijo, que aí é uma fonte de carboidrato, associar também, que já vai ter a proteína, né? O pão de queijo, o carboidrato, a proteína. Uma opçãozinha de fruta. Escolhe a fruta que o teu filho ele vai aderir mais, que ele mais gosta. Coloca ali. Você pode também fazer de uma forma lúdica, né? Você pode comprar também um aportezinho de frutas mais lúdicos, que vai ser mais atrativo para a criança, porque a criança ela gosta de coisa atrativa. Então, quanto mais você fizer algo atrativo, vai chamar mais a atenção da criança, o que ela vai acabar aderindo melhor. A gente come pelo gosto, mas come pelo que pelo olho também, isso. É verdade. Nayara, eu queria entender um pouco como que a gente pode regular também a alimentação das crianças, porque quando a gente fala intervalo de 3 em 3 horas para o adulto, a maior parte da gente nessa vida atribulada, um dia ou outro, e olha, até os mais disciplinados vão acabar um dia ou outro perdendo essa regularidade. E como fazer isso com as crianças? Será que é possível começar desde a infância a estabelecer esse regime, essa regularidade de alimentação? Você indica isso? É um pouco difícil realmente de você fazer essa questão de, um exemplo, 3 em 3 horas, como seria para um adulto, realmente, porque criança geralmente tem uma dificuldade, né? Se já não começa ali no início, né, da infância, acaba tendo uma dificuldade realmente em aderir. Então, tem crianças que têm muita seletividade, são muito seletivas com os alimentos. Então, acaba sendo um pouquinho difícil, mas dá sim para a mãezinha, desde o início ali, incentivar, né? Incentivar a criança nos horáriozinhos a fazer a ingestão dos alimentos. E um exemplo, hoje a criança pode dizer, não, mamãe, hoje eu não quero não, mas acaba que amanhã a criança acaba aderindo, entendeu? Então tem que ser algo aos poucos. E em pequenas porções, você pode iniciar com pequenas porções ali, comer a cada de 3 em 3 horas, entendeu? E depois realmente a criança vai acabar aderindo a essa questão. Nayara, queria te perguntar uma coisa. A gente viveu agora o período de férias, pelo menos comigo aconteceu, muitos pais também falam a mesma coisa. Eu tenho um filho de 5 anos. E ele referia a fome de hora em hora, praticamente. Claro, estava ali em atividade, brincando muito, pulando, então estava desgastando. Mas às vezes parecia mais uma questão de ansiedade. Quando estava ali no intervalo de alguma brincadeira, eu quero comer. E tinha acabado de comer. O que a gente faz enquanto pai ali? Você oferece a comida numa quantidade menor, porque você sabe que ele já se alimentou agora há pouco, oferece na medida do que for solicitado, ou não? Você diz a ele, olha, você acabou de se alimentar, vamos esperar mais um pouquinho para o próximo horário. O que fazer numa situação dessas? Numa situação dessa é bem complicada e aconteceu realmente com muitas crianças, porque é mais a questão da ansiedade mesmo. Porque realmente, como você falou, além dele estar gastando mais energia ali, porque está com muita energia, né, diferentemente de quando está na escola, que realmente está tendo um gasto maior calórico, mas assim, a questão da ansiedade realmente bate bastante. Então, às vezes é preciso realmente você dosar essa questão. Vamos esperar mais um pouquinho, já tem a hora da tua refeição. Por quê? Porque se você acaba dando uma opção mais fácil ali de lanche, quando realmente a criança sai, não, acabou de comer e estou com fome, o que acaba que ele, na próxima refeição, vai dizer, não, eu não quero aderir porque eu realmente já comi, acaba comendo lanches mais fáceis, né, industrializados, e na próxima refeição ele não vai querer aderir. Então, às vezes, é preciso realmente a gente tentar controlar e dar uma segurada. E se for ter que optar em dar para a criança, né, algum alimento que seja uma fruta, algo que realmente traga um pouco mais de saciedade, mas também, ao mesmo tempo, ele não vai sentir tanta necessidade de... E se estiver perto da próxima refeição, se oferece uma quantidade menor. Então. Uma quantidade menor, justamente. Para garantir que o almoço seja garantido. Isso. Aconteça. Muito bem, a Nayara Florencio conversou conosco aqui, nutricionista, falamos sobre a importância do café da manhã e outros aspectos nutricionais. Nayara, muito obrigado pela disponibilidade dessa conversa no sábado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tenha um bom dia a todos. Muito obrigado. Bom, nós vamos fechar a edição de hoje deste Manhã Cidade anunciando para você
que hoje temos o projeto nos bares da cidade. Dilson Oliveira vai estar com Jadson Carvalho e hoje temos o bar no bairro do Vassoural. Então atenção, daqui a pouquinho, meio-dia, tem nos bares da cidade com Dilson Oliveira e Jadson Carvalho aqui na Cidade FM. Agora tá chegando a Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? Muito obrigado pela companhia, um excelente final de semana. Na segunda-feira, Renata Torres e eu estamos de volta. Manhã Cidade.